filmar os... Depois você corta, viu, Marco? Você vê, você acha que tá filmando? Tô, ué. Ah, nem. Se eu te pego... Sorria, Tiquinha. Onde? Olha pra cá, ué. Nossa, quem escreveu essa frase? Alô, não. Ai, ai. Meu Deus. É que o Ronde também, pô. Mas é famoso. Isso é paparazzi. Isso é paparazzi. Precisa chegar mais tarde. Depois você sai de foto. Ô, Marco. Não, então. Já vai embora do meu mal. Não vai lá. Vai no banheiro. Tem um celular. Onde o lado subiu, tá? E a graça dele lá. Pode começar então. Primeiro vou apresentar, né? Eu, o Vinícius e o Igor, com a ajuda da direção, montou um grupo de estudos chamado Ciência Vivencial. A gente montou um site para o projeto. O site é cienciavivencial.webnote.com. Se vocês quiserem acessar, lá vai ter as aulas que nós estamos apresentando aqui, vai ter experiência para fazer, vai ter um monte de coisa lá. Lá a gente colocou uma enquete lá, uma pergunta, para saber o que vocês querem, se vocês acharam legal essa aula, ou se vocês querem que continue ou não. Então aqui a gente vai apresentar um pouquinho sobre química hoje, né? Então, aqui a gente também está filmando, o Matheus Carola está filmando pra gente, e o Igor vai tirar as fotos pra gente colocar no site. Você pode... Tem que ter meus direitos tutorial. Tem que ter os direitos, não, se a gente quiser pôr no site, não pode ficar no processo contra o Cala a boca, o Chico voltou. Se me pedir para pôr minha foto no site, eu posso processar ele. É mesmo? A gente vai falar sobre a química, né? Ali está o site, como que é o site, e o endereço do site é o nosso e-mail. Se alguém quiser mandar e-mail para a gente, dando ideia de aula diferente, qualquer coisa que vocês quiserem, é só mandar para aquele e-mail. Eles já vão lá. Como aqui um dia trouxe caderno, então... Só um minutinho, né? Tá por... Morreu. Colocar o site. Lá eu coloquei pasta para cada aula. Cada aula que a gente tiver aqui, por exemplo, a aula de química, se vocês quiserem ver tudo sobre as aulas de química, pode vir aqui e vai ter
na pasta de química, vai ter todo o conteúdo que a gente está fazendo aqui em casa. Tá bom. Ali, aquela equação. A gente vai começar com a lei geral dos gases, né? P, B, P. Essa equação, quem é que sabe me dizer para que ela serve? Quem? Nós já estudamos isso. Pois é? PVT. Pressão, volume e temperatura. Para que os cientistas usam ela? Para calcular a pressão, volume e a temperatura de alguma matéria, principalmente dos gases, certo? Mas vocês acham que essa equação está certa? Ela está correta? E aí, o que vocês acham? Porque eu tenho que ter participação de todo mundo, porque aqui não, eu não quero aqui, porque eu acho que está muito chato a gente só ficar escutando o professor, vocês escutando, né? O professor falando toda a vida, então eu acho que tem que ter todo mundo tem que conversar isso. Então eu não estou aqui falando só para vocês ouvirem, eu quero que vocês se falem para mim. Então, tá certo ou não? Não. Por que não? Ah, você complicou. Sabe por quê? Por exemplo, você vai falar assim, 2 mais 2 é 5. Você vai falar, tá certo, mas você não sabe como que foi feito aquilo. Você tem que saber o produto para você saber se o resultado está correto. Né? Tem que saber a equação. Então, vamos ver, vamos pegar isso aqui e vamos ver se está certo, se está tudo correto. Né? Então, vamos lá. Ali, vamos imaginar, o maior poder que o ser humano tem, que diferencia também, uma das metas que diferencia nós dos animais é a imaginação. A gente tem o poder de imaginar. Então vamos utilizar isso nas nossas aulas, além de fazer as experiências para imagina, né? Então vamos lá. Vamos imaginar que eu tenho uma garrafa. O que acontece quando eu aperto essa garrafa? O volume da garrafa vai diminuir, certo? Se o volume vai diminuir, a pressão, logicamente, vai aumentar, certo? E se eu aquecer o conteúdo dentro dessa garrafa, igual uma panela de pressão, o que vai acontecer? A pressão vai aumentar. Então, e se eu aumentar a temperatura? Tiver uma certa temperatura e eu aumentar a temperatura, a pressão vai fazer o quê? A pressão? Aumentar. A pressão vai aumentar. Então, a gente pode construir aqui a gráfico. Né? Se a pressão aumentar, né, a temperatura, lógico, terá que aumentar. Se o volume continuar estável, né, sem nada. Mas agora se a temperatura diminuir? A pressão diminui. Então a gente pode fazer essa relação aqui. Quando a água põe ela no fogo, você vai diminuindo, né? Não, o volume dela vai melhorando. Mas ela não é que ela acaba, é que ela transforma em gás. O gás nada mais é do que o aumento de volume do gás, do elemento. Né? Porque quando você vai fazer um café lá, você esquenta, quando você chegar lá, você pode vir. Só em vez que até queima panela, né? Então é porque a água aumentou de volume e se tornou gás. As partículas estavam muito juntas, porque o sólido, as partículas ficam bem juntinhas assim, ó. Fica desse jeito, muito sólido, né? Muito sólido. Agora, quando está líquida, elas ficam paradas e vibrando. Agora, um gás, as partículas se movimentam para todo lado. Fica bem separada. Se movimenta para todo lado. Então, o sólido é líquido e gasoso. Então, vamos lá. Pressão. É uma pressão lá. Pressão e se a gente tiver uma temperatura, né? Também. Se eu aumentar essa pressão, o que vai acontecer com a temperatura? Vai aumentar. Né? Então, aqui a gente tem uma regra de 3 simples, né? Aqui a gente pode multiplicar cruzado, né? Então, eu tenho pressão 1 e se eu tenho uma, lógico que naquele mesmo material eu tenho uma temperatura. Pressão 2, temperatura 2.
ela sobe, tem uma subida de escala, tá vendo? Ela não varia, não faz curva. Então, é uma equação de primeiro grau, né? Então, a gente pode multiplicar aqui, vamos lá, P1 vezes T2 é quanto? P1 vezes T2? P1 T2. Igual P2 vezes T1? T2. Então, a gente tem essa equação. Se a gente tiver um gás e colocar a pressão original dele, tiver a temperatura dele, e se a gente aumentar a temperatura dele, a gente pode calcular a pressão que ele vai ter depois que a gente aumentar a temperatura. Bem? Agora imagina se eu pegar a pressão e dividir pela temperatura. Pressão dividido por temperatura. O que vai acontecer? Eu tenho uma pressão. Vamos pegar um cálculo aqui. Vamos aqui. Pressão, vamos pegar 2, né? Vai equivaler a temperatura de 20 graus Kelvin, porque é a medida do SI, porque senão só valeria o Brasil, né? Para ser científico mesmo, tem que ser na medida do SI. Então, vamos lá, pressão 2. Temperatura 20. 2 dividido para 20, quanto dá? 10. 2 por 20. Para 0,1. A gente achou esse número. Esse número aqui é uma constante. Sabe por quê? Porque nesse mesmo elemento, se eu pegar qualquer valor de lá e dividir pela temperatura, qualquer valor da pressão e dividir pela temperatura, vamos obter esse mesmo valor. Então, ele é considerado uma constante. Quer ver? Vamos lá pegar a temperatura de 4. Temperatura não. Pressão. 4. Dividido para temperatura correspondente. 40. Quanto que eu vou obter? 0,1. Sempre eu vou obter esse valor para esse material, né? Se ele pode ser água, por exemplo. Se eu aumentar a temperatura, eu vou aumentar o coisa. Agora, isso aqui vai valer o quê? Se eu dividir por pressão pela temperatura, eu vou ter uma pressão a cada intervalo de temperatura. Ou seja, eu tive um aumento de pressão de 0,1 para cada grau Celsius. Graus Kelvin, quer dizer. Essa é a constante. Então eu posso fazer o cálculo. Por exemplo, aqui, ó. Esse aqui equivale à regra de 3, né? Eu tenho 0,1 graus Celsius, 0,1 de pressão, um aumento de 0,1 a. Quer ver? Se eu tiver um pequeno. Aqui, vamos pegar aqui. Vamos pegar lá, 2,20, né? Pressão 2. Temperatura correspondente 20. Pressão 2. Vamos pegar a pressão 2 de 4. Temperatura correspondente X. Vamos tentar descobrir. 2 vezes X, 2X. É igual a 20 vezes 4. 80. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 2, 8. X é igual a 80. Dividido por 2. Vai dar 40. Então, a temperatura correspondente é igual a gente tinha previsto. Então, esse serve para isso, para a gente ter o que vai acontecer. Por exemplo, uma reação química que desprende calor. A gente sabe que ele aumenta tantos graus, né, de temperatura. Então a gente pode calcular a pressão. Porque imagina, vocês sabem o que é Zeppelin? Zeppelin. Quem é que sabe o que é? Eram os balões dirigíveis que Santos Dumont construía. Eles eram constituídos de gás hélio e hidrogênio, principalmente hidrogênio. Então, de acordo com o que você sobe na atmosfera, o ar fica mais rarefeito, né? E ele tinha que calcular a pressão de dentro do balão.
Porque senão, se ele subisse a uma altitude a mais do que o balão suportava a pressão, o balão arrebentava. Então ele tinha que ter esse cálculo do gás para poder construir seus balões. Então esse é algum exemplo de cálculo. Vamos lá. Então a gente achou essa equação. Tempo, né? A gente pode colocar. Agora eu vou passar aqui, vamos para outra equação. Volume e temperatura. A gente pode observar que é praticamente o mesmo gráfico, né? Se o volume aumentar, né? Imagina, eu pego uma garrafa e aqui esquento ela, o gás lá dentro vai aumentar de se a pressão continuar constante, né? Imagina, eu tenho um pistão de carro. Fogo aqui, o gás que está aqui dentro vai expandir, e vai aumentar o volume. O pistão aqui, ó, vai subir, certo? Porque o volume vai aumentar. Se o pistão subir, a pressão vai continuar a mesma. Então a pressão é constante, o volume aumenta, né? Vai para cima, e a temperatura sobe. E é praticamente o mesmo gráfico. Então já Mas só mesmo aqui, lembra? Subiu a temperatura só a pressão. Não igual, né? Com o outro tem uma diferença. Só porque vai ser constante. Aqui, ó, tá vendo? É uma reta. Então, por exemplo, ó, tem um volume de 1 litro, que o volume é dado em litros. Volume de 1 litro eu tenho uma temperatura de 10. 2 litros, 20. 3 litros, 30. Então, a constante desse cálculo vai ser igual à constante da 0,1, né? Porque imagina, divido 3 por 30, 0,30, 2 por 20, 0,1. Então a gente vai obter o mesmo cálculo. Vamos lá. Então a gente obteve V sobre T, que é o mesmo cálculo, do mesmo jeito. Agora, olha aqui, eu tenho T e T. Então eu posso juntar essa equação. Eu posso? Olha lá. Posso pegar aqui, né? T vezes T. V, né? Dividido por T, porque tem o mesmo denominador. Então a gente obteve a equação primária, né? A equação que a gente viu lá no começo. P vezes V dividido por T. Então se a gente pegar isso aqui e igualar a pressão 2, volume 2 temperatura 2, a gente pode calcular a temperatura, a pressão ou o volume de qualquer gás. Certo? Ou não? Certo. Agora vocês entenderam? Então agora vocês lembram como chegar nessa equação? Como é que chegou então? Eu vou falar V. Você não estava prestando atenção não, né? Mas então, vamos continuar, né? Agora, aqui, ó. O volume e a pressão. A gente relacionou temperatura e pressão, relacionou temperatura e volume, e agora o volume e a pressão. O que vocês escolhem? Você falando de temperatura, existe uma fórmula da temperatura do líquido? Qual quantos graus Celsius que ela pode... Depende do material. Por exemplo, a água evolui, né, transforma em vapor a 100 graus Celsius. Outros materiais, por exemplo, mercúrio já é outro valor, ferro, outro valor, então cada um tem uma quantidade. Se você colocou aí do ferro, do mercúrio, ele apresenta valores acima do valor positivo, até um valor negativo. Igual o oxigênio mesmo. A temperatura ambiente, igual a gente está aqui, ele é gasoso. Agora, se você resfriar muito o oxigênio, ele vai se transformar em líquido. Oxigênio líquido. Se você resfriar ele mais ainda, ele vai se transformar em sólido. Né? Eles utilizam oxigênio, hidrogênio líquido, né? Hélio, gás, hélio líquido também nos experimentos. Então, depende da temperatura. E não são só valores positivos, né, Marcos? São valores negativos também, abaixo de zero. Abaixo de zero. Porque igual o oxigênio mesmo, ele vai ficar sólido abaixo de zero. Né? Um valor abaixo de zero. Vai ficar líquido também abaixo de zero.
bem abaixo, né? Então a gente pode observar o que aqui? Volume vai o quê? Não, o que a gente pode observar nesse gráfico? Quanto mais volume, mais. Isso, a pressão certa. Quanto menor o volume, maior a pressão. Né? Tá vendo? Volume bem grande e pressão bem pequena. O volume bem pequeno, a pressão bem grande. Então, essa é a equação. O gráfico. Se eu pego a garrafa, um pistão, por exemplo, e eu aperto o embolo dele para baixo, o volume vai diminuir, porque eu estava aqui, vai sofrer uma variação, vai vir para cá. Então o volume. O que vai acontecer com o gás que estava aqui dentro? A pressão vai aumentar, né? Porque eu diminui o espaço do gás. E eu não variei a temperatura. Se eu não variar a temperatura,